Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor e Ele é bom. Ele sempre sabe o que faz. Nós perdemos o controle facilmente, mas Deus não. É absoluto, é soberano. Ele está sobre tudo, sobre todas as coisas. Quando Ele fala, está falado. Se Ele abre, ninguém fecha. Se Ele fechar, ninguém abre. É Ele quem dá vida, é Ele quem tira. É Ele quem humilha, é Ele quem exalta. É Ele quem joga por terra, é Ele quem levanta. É Ele quem dá todas as coisas aos homens. É Ele que tem todo o poder de tirar a hora que quer. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é soberano, Ele é fiel, Ele é santo, Ele é justo, verdadeiro, Ele é maravilhoso. E Ele quer ter uma aliança eterna comigo e contigo. Lembre-se que o seu fôlego de vida, bem como o meu, vem dele. Nada trouxemos e nada levaremos. E há mais ou menos uns 10 minutos atrás, o Senhor, Ele veio de uma forma muito impetuosa em meu coração e falou comigo a respeito do orgulho humano. E então Ele me disse: quem o homem pensa que ele é? E muitas vezes o homem ele está num estágio de orgulho tão alto que ele mesmo usa essa expressão para com outros que são homens como ele. Às vezes uma autoridade, eu já vi isso na televisão, talvez também você já viu, um homem afrontando o outro, ameaçando o outro e dizendo: com quem você acha que você está falando? E nesta tarde Deus falou comigo quem o homem pensa que ele é e com quem ele pensa que ele está falando. E então Deus me trouxe aqui no livro de João, no capítulo 19, quando Jesus foi levado até Pilatos, que era um governador romano da cidade de Judeia. E naquele momento, diante de Jesus, ele, pelo posto que ele ocupava, ele achava que ele tinha todo o domínio nos céus e na terra, como muitos hoje acham. E então, no versículo 8, ele perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não respondeu nada. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo? Aí Jesus abriu a boca. E então ele respondeu para Pilatos: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não fosse dada de cima. Ali Jesus deixou claro: você não faz nada se Deus não permitir. Nós vemos isso até na história de Jó, quando Satanás se apresentou ao Senhor e Deus permitiu que ele tocasse nos bens, nos animais, nos filhos, na saúde de Jó. Até para o cão agir, Deus tem que permitir. Nada acontece sem que Deus veja ou saiba. E quem o homem acha que é, pensando que manda, desmanda, faz e desfaz e domina sobre todas as coisas, sendo que o único que tem todo o domínio, poder e autoridade nos céus e na terra é Jesus Cristo. Ele fala isso com seus discípulos pouco antes de subir ao Pai: me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele é o único que tem a última palavra, ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, e nada acontece sem que ele veja, saiba ou permita, e para a glória dele. Há um propósito sobre todas as coisas debaixo do céu, e o homem nunca perde por se humilhar diante de Deus. Ele se esquece que ele não é criador de nada. Por quê? Porque ele primeiro ele foi criado. Ele não se autocriou, ele foi criado. E para ele criar, é Deus quem dá inteligência e sabedoria e o livre-arbítrio para ele então criar. Também no livro de Atos, no capítulo 12, fala sobre Herodes. E esse rei teve uma morte terrível, porque ele achou que ele era alguma coisa. Aqui no livro de Atos, capítulo 12, versículo 21, no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para o povo. E então eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem, visto que Herodes não glorificou a Deus
Imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Tudo bem que ele tinha uma postura alta na sociedade, era um rei, o rei Herodes, que tinha os seus trajes reais, suas vestes, o seu grande palácio, um homem de autoridade que mandava e desmandava, mas espera aí, quem ele pensa que é para receber a glória e não dar a glória devida a Deus? Deus não divide a glória dele com ninguém. Aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. A palavra de Deus também fala sobre um homem, um rei, um grande rei poderosíssimo no império da Babilônia, chamado Nabucodonosor. E certa vez esse rei tão impetuoso estava em seu palácio, se sentindo o mais alto, o maior, o grande. E ele mesmo declara, livro de Daniel, capítulo 4, versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. E eu tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente me deixaram aterrorizado. E ele teve um sonho. E neste sonho, ele viu diante dele uma árvore muito alta no meio da terra. E essa árvore cresceu tanto que a sua copa encostava o céu. Olha a grandeza. Olha quanta pompa. E então essa árvore, ela era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimento para todos. E debaixo dela os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. E todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. E então Daniel foi o único, cheio do Espírito Santo, que interpretou esse sonho para o rei, porque ninguém, nenhum sábio, nenhum adivinho, nenhum astrólogo, ninguém, todas as autoridades, encantadores da época, ninguém pôde decifrar esse sonho. Somente Deus, através dos servos dele, é que decifram sonhos e visões. E então Daniel disse a ele: a árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu e era visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigos para os animais e morada para as aves dos céus nos seus galhos, essa árvore, ó rei, é o Senhor. O Senhor se tornou tão grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu e o seu domínio se estende até os confins da terra. E então ele disse a interpretação do sonho ao rei, o que significava aquela visão no mais profundo. Depois medita lá no livro de Daniel, capítulo 4, e você vai entender melhor essa história. E ele disse o decreto, que através daquele sonho, o Altíssimo, o único, grande, todo-poderoso, o único que é digno de toda honra, glória e louvor para todo sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E então Daniel declarou em poucas palavras: o Senhor, ó rei, será expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho da terra. Passarão 7 tempos até que o Senhor admita que o Altíssimo, somente Ele, reina sobre todos os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido sim. Sabe quando? Quando você, ó rei, reconhecer que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia aos teus pecados e à tua maldade. Pratica justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. E então a palavra fala que depois de 12 meses, quando o rei estava andando no terraço do palácio real grandiosa, do Império Babilônico, ele disse, gente, esse rei era muito orgulhoso. Mesmo depois desse decreto e dessa revelação que Deus tinha dado Daniel para entregar a este rei,
ele declarou em seu palácio: por acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Quanta soberba, quanto orgulho, quanta presunção, quanta vaidade. E aqui fala no versículo 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, ó rei Nabucodonosor. A sua autoridade de rei lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e então comerá capim como boi. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e as dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Imediatamente. Lembra-se do rei Herodes, lá no livro de Atos, capítulo 12? Quando ele tomou para si aquela honra e não deu glórias a Deus, a palavra fala que um anjo do Senhor o feriu e imediatamente ele foi comido por vermes. E aqui fala que realmente ele foi expulso do meio dos homens, passou a comer capim como os bois. O seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como a garra das aves. E ao fim daquele período, aqui já é o rei declarando, depois que passou-se aquele tempo, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Depois daquele processo, depois de ter que chegar ao ponto de comer capim, para reconhecer que de si mesmo ele não era nada, não valia nada, então ele declarou: louvei então ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para todo sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. E todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus, tanto nos céus quanto com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou de lhe dizer o que o Senhor está fazendo. Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora, depois do processo, agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Não sei se você lembra lá em 2 Reis, capítulo 5, quando se fala da história de Naamã, um poderoso comandante, um general exaltado, que através dele Deus tinha dado a vitória aos sírios. Mesmo naquela postura, sendo um poderoso comandante, era um homem que debaixo da farda tinha lepra. A pior doença que existia naquela época. Em toda a Bíblia, a lepra era a pior de todas. Ela tinha que até mesmo ser afastada, juntamente com o leproso, ele tinha que viver longe de todos. Mas Naamã ainda continuava no seu posto de general, mas debaixo da farda tinha mau cheiro, podridão, lepra. E então a sua serva, a criada que vivia na sua casa, uma menina israelita que foi levada para trabalhar lá, ela disse: ó rei, lá em Israel tem um profeta, que se o Senhor for até ele vai ser usado para te curar. E então ele pegou a carta do rei, foi até o profeta Eliseu, e quando ele chegou na porta do profeta Eliseu, Eliseu nem foi atendê-lo. Simplesmente falou com o seu servo: vá até Naamã e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão.
E quando ele devolveu o recado àquele poderoso comandante, sabe qual foi a resposta? Eu achei que ele ia vir, estender as mãos, clamar ao seu Deus, né? Ia me dar uma atenção especial e orar por mim, eu seria curado. Por acaso não há rios melhores do que os rios do Jordão? Existem os rios Abana, os rios Farpá, eu vou ter que mergulhar naquele rio. E o servo dele, Senhor, se tivesse te pedido uma coisa ainda mais difícil, o Senhor não o faria? Ele foi, resistente, pisando duro, não queria mergulhar não, porque existiam os rios mais puros e melhores. Mas se ele quisesse ser curado, ele teria que mergulhar naquele rio, porque foi naquele rio que Deus determinou. Deus é aquele que abate o soberbo, que joga por terra a vaidade, que destrói o orgulho, a grandeza, a arrogância. No livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 2, aqui tem um conselho grandioso: que os outros façam elogio a você e não a sua própria boca. Outras pessoas e não o seu próprio lábio. Maldito é aquele que acha que é alguma coisa, que pode alguma coisa, que manda, que decide e esquece que a sepultura já está aberta, esperando por ele. Você já parou para pensar no corpo humano? Na estrutura humana? Quando a gente acorda, a boca fede, mas fede terrivelmente. É difícil, não dá para sair de casa e conversar com os outros de perto sem escovar os dentes. Põe um cheirinho primeiro na boca. Você já experimentou limpar a sua boca com fio dental e cheirar o fio dental? Uma vez eu ouvi algo que eu achei absurdo. Eu achei demais. Eu falei, não é possível. Uma pessoa falou, quando você usa o fio dental, se você for sentir o odor, fede esgoto. Eu falei, não, para. Também não, minha boca não fede assim, não. Faz essa experiência. Como que fede podre quando você usa o fio dental. Agora imagina quem não usa, então, o mau cheiro que fica na boca. E quando a pessoa tem mau hálito? E o chulé? O que dizer do chulé? E o ouvido, quando ele escorre, também dá mau cheiro. O nariz exala mau cheiro. E o olho, quando fica cheio de remelo. E o cabelo, quando não se lava. Como que cheira mal o couro cabeludo. E o que dizer debaixo do braço? Depois de um dia inteiro de trabalho suado. Aquele CC terrível, ardido, vencido. Terrível, né? E pior, o que dizer das partes íntimas do nosso corpo? Do homem, da mulher, de trás do corpo. Você já parou para pensar no que é o corpo humano? Quando a gente não toma banho. E a mulher, 7 dias por mês, hein? Se não tomar banho. Fede podre, carniça. Período menstrual. O nosso corpo, ele fede em vida. Pessoas que às vezes não cuidam de algumas feridas. Eu já vi feridas serem tiradas da gengiva, da cabeça. Feridas não, vermes. Sendo tirado de feridas na gengiva, da cabeça. Vermes, bicheira na perna, pessoa viva. Eu já vi vermes sendo arrancados do órgão genital de uma mulher. Nos braços, na face, de dentro dos ouvidos. Você já viu quando é tirado lombriga? Gente, é terrível, é terrível, é terrível. É estarrecedor. É nojento. Sai um bolo, é uma coisa estarrecedora de dentro do estômago humano. Isso quando elas não saem pelos olhos, pelo nariz, pelos ouvidos e pela boca. E o cheiro da urina, gente?
e o cheiro das fezes e o vômito. Terrível. E todos passam pela mesma coisa. As pessoas estão sendo comidas, muitas, antes mesmo de descer à sepultura. Olha que mensagem. Aí talvez a pessoa pense, não, para que falar isso? Em vez de falar uma palavra de vitória, eu estou dando aqui uma palavra que Deus mandou eu dar. Que o homem acha que é alguma coisa, não sendo nada. Tudo vem de Deus. A hora que ele quiser, ele puxa o fôlego de vida. E quando ele abate, ninguém levanta. É ele quem humilha. É ele quem exalta. O Senhor, ele tem uma grande misericórdia por nós. No Salmo 113, versículo 14, a palavra fala claramente. 103, versículo 14. Que o Senhor tem misericórdia de nós e se lembra das nossas debilidades. Ele sabe do que somos formados. Ele se lembra que nós somos pó. Deus não nos fez de uma pepita de ouro. Deus não nos tirou de uma pedra de diamante, de jaspe, marfim, carbúnculo, esmeralda. Não. O Senhor nos fez do pó, do barro. E se você for pesquisar e olhar de perto e pegar no barro, é nojento, dá gastura, fede. Essa mensagem é só para lembrar que só estamos de pé porque Ele ainda quer. É por isso que Ele nos orienta: me busca de todo o seu coração, me ame acima de todas as coisas, porque o nosso fôlego de vida depende dele. Que em nome de Jesus Cristo, essa mensagem venha ficar impregnada no seu e no meu coração, para desde o acordar até o se deitar, em cada instante, nós nos lembremos que sem ele nada podemos fazer. João 15, versículo 5, disse Jesus: eu sou a videira e vós sois os ramos, e sem mim nada podeis fazer. Tem muitas pessoas achando que é o suor dela, que é o dinheiro dela, que é a fama dela, o carro dela, a postura dela, o reconhecimento dela. Ei, o mundo não para se você morrer. Se você for mandado embora, outro será colocado no seu lugar. Talvez você ache que quando sair de uma firma ou quando morrer, o mundo vai parar, as portas vão se fechar, as pessoas vão morrer de tanto chorar. Engano seu. Deus é poderoso para colocar outro ainda maior e melhor no seu e no meu lugar. Então, quer crescer? Diminui. Quer ser conhecido? Desce até os pés de Jesus. Quer ser honrado? Se humilha diante dele. E nunca se esqueça que você e eu não trouxemos nada e não levaremos nada. Seja humilde. Aprenda a pedir perdão. Aprenda a perdoar. Ame o seu próximo. Ele está no mesmo patamar que você, tem as mesmas necessidades que você. Assim como ele, você precisa de cuidados. Não se esqueça. Maldito aquele que confia na força do seu braço, porque Deus há de julgar a todos, e o Senhor está de olho nos orgulhosos e soberbos. Que você seja como João Batista, que lá no livro de João, capítulo 3:30, declara que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno de desatar nem as sandálias do Senhor. É a palavra que Deus colocou no meu coração, porque tem muita gente por aí achando que o mundo vai parar sem ela, achando que ela é tudo.
achando que ela está até acima de Deus. Cuidado, para não terminar como Herodes terminou e não precisar de comer capim, como Nabucodonosor comeu. Que Deus te abençoe e que você olhe mais para o alto, porque tudo vem dele. Amém?